Então, bom dia a todos. A gente está iniciando a 19ª reunião do Colégio Virtual de Aproximadores. Lembrando que o aproximador é aquela consim que participa da Aprocim, que é uma técnica de assistência energética planetária realizada em grupo, de forma presencial à distância, todas as segundas-feiras, a partir das 18h50. Então, hoje a gente vai ter a apresentação do Carlos, falando de um relato projetivo, da Maria Cristina Mazzini, falando de outro relato projetivo, e depois a Luciana Reis, apresentando um país do quadrante holopensênico planetário 2, que é a Itália. Então, a gente lembra que as apresentações e opiniões que serão emitidas aqui são de responsabilidade do autor ou autora da apresentação. E também que a gente se baseia, sempre se fundamenta no princípio da descrença, ou seja, ninguém deve acreditar em nada do que for dito aqui, mas estar aberto a essas informações novas que vão chegar, fazer uma análise, reflexão e, se possível, experimentar o que for dito. E, após isso, tirar suas conclusões. Lembrando também que o objetivo do Colégio Virtual de Aproximadores é incentivar os relatos nessa reunião agradável entre todos, que possam, então, trazer experiências de suas vivências ou seu desenvolvimento na Aprocim, trazendo histórias ou vivências mesmo, antes e depois da Aprocim, falando do parapsiquismo pessoal, daquilo que ele está desenvolvendo, das suas gestações conscienciais, de aspectos que ele percebe de assistência no grupo familiar, na coletividade, na sociedade e na sua oficina. E também outros assuntos pertinentes. Bom, o objetivo principal é incentivar a pesquisa dos aproximadores. Então, a gente chama agora o Carlos para iniciar, então, a apresentação do relato dele. Bom dia, Carlos, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela participação. Obrigado. Bom dia, pessoal, nesse primeiro CVA do ano, né? Em dezembro eu pedi para fazer esse relato, ele aconteceu em 1º de dezembro, e como ele teve a participação da Cris, mesmo que ela não tenha rememoração disso, ela teve outra projeção interessante também com relação à docência nesse dia. E esse relato que eu vou fazer, ele teve comprovação na mesma semana, as coisas que eu vi. E lógico, quando pelo menos eu, quando tenho algo assim de importância, de monta, eu passei essa semana exteriorizando energia para as pessoas que estão envolvidas, para o assunto e tudo mais. Eu vou ler, ele está bem descritivo, vai ser rapidinho. Vou só colocar aqui. Ok. A projeção foi em 1º de dezembro de 2021. Antes da projeção, eu acordei, era 8h30 da manhã, né? Tinha trabalhado até tarde, então me deu o direito de acordar mais tarde. Aí eu coloquei um alarme e falei, vou ficar aqui fazendo um trabalho energético uns 30 minutos. Se eu apagar, em 30 minutos eu levanto e tal, né? E eu estava deitado do lado esquerdo, absorvi muita energia, recebi banhos de energia, promovi alguns, né? E eu parei de contar os banhos e estava muito bom, e dei uma apagada. Aí começa a projeção. Eu me vejo em frente a um computador, eu sou da área de TI, né? Tem um amigo do lado. Ele está mexendo na configuração do computador e eu tenho a impressão que eu conheço esse rapaz, algo assim. Ele demonstra algumas coisas ali naquele sistema de vídeo, um sistema de segurança, né? Só que eu percebo que ele está tentando buscar informações, algum vídeo específico, e também está sabotando o equipamento, que ele está usando um alicate, está em outro país, ele está sabotando o equipamento também. Depois eu estou ao redor, ali próximo de casa, e estou discutindo com a jovem alguns relatórios, né? São relatórios impressos e tal, são coisas também ligadas ao que eu faço, TI, né? E eu mostro para ela que eu fazia aquilo quando eu trabalhava com bancos de dados, a gente trocando ideia, né? Só que o relatório não estava correto, tinha umas colunas erradas e tal, aí ela sorriu assim, meio sem graça, né? E
De repente, eu vejo a Cris está do meu lado, né? Estamos conversando que o problema tem que ser resolvido, a questão do relatório, né? Eu falei que sim, que eles deveriam colocar mais programadores para resolver aquilo, que aquilo está errado. Explico que se a situação dessa empresa, que se ela trabalhasse bem, já estava resolvida, como se tivesse enrolado, né? E a Cris concorda comigo e tal, né? E eu vejo um jato indo embora, voando alto, né? Era a moça que estava com a gente, ela se mexia nos relatórios, ela foi embora, foi para algum lugar, né? E enquanto eu estou ali, eu vejo que eu tenho vários anéis de ouro bem grandes nos dedos. Eu olho aquilo, acho interessante e tal, né? Eu já estou começando a ter mais lucidez. Parecem aqueles anéis pré-colombianos e tal, muito bonito, em todos os dedos. Ouro, ouro, ouro puro, né? E, novamente, eu vejo o jatinho que está indo embora e eu tenho a impressão, me passa na mente, que está indo para a Amazônia, né? Numa grande distância, está indo embora, né? E nesse momento de ainda estar com a Cristina, a gente está num local atrás de um muro, uma parede, e tem uma floresta muito grande, que hoje eu sei que é a Amazônia. E nós estamos conversando. Eu olho para o lado direito e eu vejo o presidente Bolsonaro, né? Ele está no terno azul, bem bonito, elegante, bem investigado, assim, ele está olhando para frente, tranquilo, mas ele está com a atitude de desafiar, e com um sorriso, assim, né? Aí eu olho para ele e falo, e aí, tudo bem? Ele somente me olhou, sorriu, né? Aí eu falo para a Cris, eu sempre sonho, eu usei a palavra sonho na projeção, eu sempre sonho ou vejo o presidente porque eu sempre mando muita energia para ele, eu me preocupo com ele, né? Quando eu olho para frente, né, eu vejo muitos índios vindo em nossa direção, todos pintados, aquela como se fosse pintura de guerra, né? E eles atiravam coisas nele e na gente. Eu não sei bem o que era, não lembro se eram flechas, né? Eu sei que quase fui atingida, aí eu vou um pouco para trás e eu grito, e aí? E vou me afastando, né? E vou para de trás da parede. A Cris não, a Cris vai para frente, em direção a eles, com a mão para frente, né? Não vejo bem o que ela fez, né? Mas os seguranças deles vêm, tudo fica parado, os índios não avançam, aí eu acordei. Aí a rotina de relembrar toda a projeção, várias vezes, sem se mexer, anotei tudinho, né? E comecei a pensar nisso. É, por exemplo, tem vários componentes, né? Sistemas que podem ser os sistemas na Amazônia, que foi o relatório que eu vi e o rapaz mexendo nos vídeos no computador, né? Uma pessoa que dá curso no sistema, né? Sistemas de computadores, relatores antigos, funcionários públicos voando em jatinhos para lá e para cá, como se fosse, sei lá. Tem muito ouro, o ouro no meu dedo, eu sei que agora significa os garimpos, porque a Amazônia é fortemente defraudada e toda aquela... Nessa semana que eu tive essa projeção, o general Heleno liberou, né, saiu em várias matérias para todo lado, o garimpo em reservas naturais, reservas virgens, que nem poderia se mexer, e foi liberado, e foi um escândalo, né? Tinha aquelas dragas, não sei se vocês lembram, lá na Amazônia, aquele monte e tal, né? E tem a questão do embate entre os índios e o presidente, o governo, né, que sempre tem problema e tal, né? E a Cristina estava ali, tentando ajudar, intermediando, né, o ataque dos índios e tal, e tudo mais, né? Eu me questionei, e quando eu fui colocando esses pontos, né, o fato de eu ser de TI, a dramatização que eu vi, né, é a questão dos relatórios, é a questão dos sistemas de TI e todas essas questões. E, claro, né, eu usei disso para colocar na minha internet, eu usei disso para mandar muita energia para o governo, para o presidente, naquela semana específica, né? E o que me chamou a atenção também foi que quando eu falei com a Cris, a Cris estava na minha projeção, né, e tal, eu falei, olha, Carlos, eu não lembro, mas na mesma noite eu tive uma projeção que eu já estava com a docência, estava com vocês, já estava dando aula, tá? Ela vai contar para nós rapidamente também, né? Mas eu achei importante, é algo ligado ao governo, é algo ligado à TI, que eu sou de TI também, né? E eu resolvi contar para vocês, né? Que de repente, com certeza, tem outras sincronicidades com os aproximadores, que também tem outras questões que vêm no decorrer da semana ou na próxima, tá bom? Obrigado, era isso que eu queria contar e dividir com vocês. Oi, Carlos, a gente que agradece.
E a gente pede, então, que a Cris faça o relato dela, dando bom dia para a Cris, agradecendo a participação também. Pode começar, Cris. Bom dia, pessoal. Então, eu achei bastante curioso quando o Carlos me passou, na verdade, uma mensagem. Aquele dia eu nem estava em casa, né? Eu demorei até um pouco para ver a mensagem. E aí, quando ele falou, tive uma projeção com você, eu falei, nossa, então ele lembra também, porque naquela mesma madrugada eu tive uma projeção com ele e com os alunos. A gente tinha acabado de fechar quem é que ia participar, né, encerrar as matrículas para o curso de docência. E achei interessante porque nessa projeção eu já estava dando aula, a gente encontrou com a equipe extrafísica e também estávamos vivendo alguma coisa já, uma confraternização, um conhecimento, um reconhecimento uns dos outros, né? Então eu achei muito sincrônico. Aí comentei com ele, embora tenham sido projeções totalmente diferentes, talvez exatamente pelo fato da gente estar meio que junto numa projeção, de repente depois eu me projetei com ele, ou antes, né? A gente ficou aí na dúvida quanto ao horário, né? Mas é isso, é só para... Eu achei interessante a gente estar divulgando esse tipo de projeção, para que as pessoas entendam o quanto, quando você se inscreve, né, num curso já dentro da CPEC, você já está tendo esse conhecimento, esse reconhecimento do assunto, né? Principalmente aquelas pessoas que serão os futuros docentes da CPEC, né? Eu achei muito bacana essa experiência e sincrônica, não exatamente pela experiência em si, porque as duas são bem diferentes, mas pelo fato de eu não lembro de ter tido experiências anteriores com o Carlos, né? Então foi bacana que foi na mesma noite ali, né? Na mesma madrugada que a gente teve experiências juntos, né? Então é isso, é bem rapidinho, eu não lembro de muitos detalhes, mas foi o que aconteceu. Para mim foi uma experiência bem bacana que vem endossar essa nossa responsabilidade mesmo, né? E que a gente não está sozinho, tem toda uma equipe extrafísica junto com a gente, nos apoiando aí, e não só a equipe da CPEC, né? Mas a equipe aí dos professorandos todos, pessoal bem feliz, numa comemoração, foi bem bacana. É isso. Muito obrigada pela oportunidade aí de ter compartilhado essa experiência, né? Embora eu não lembro em detalhes, como o Carlos, né, comentou, mas foi bem bacana para mim. Bom, obrigada. A gente que agradece, viu, Cris, pelo compartilhamento da sua experiência. E a gente chama, então, a Isabel, desculpa, a Luciana. Bom dia, Luciana, seja muito bem-vinda. Se você quiser falar alguma coisa antes e depois você me dá o ok e eu subo os slides, tá bom? E vamos combinar que conforme você quiser... Você quer subir os slides daí, Luciana? Acho que pode ser, Virginia, que fica mais então fácil de eu passar, né? Tá tudo Então, prontinho aqui. Tá, então fica à vontade. Tá bom. Não ia falar, mas assim, pela sincronicidade do Carlos e da Cris, eu vou falar também um pouquinho do curso de docência. Quando veio o convite da CPEC do curso de docência, eu tenho algumas coisas assim, eu funciono em alguns assuntos muito importantes desse jeito. Eu tinha certeza absoluta que eu tinha que participar. E eu estava até tentando, né? A vida está atrapalhada aqui em termos de trabalho, de organização com as crianças, mas eu falei, cara, não interessa como vai fazer, mas vai ter que fazer. Esse vai ter que fazer. E depois que eu me inscrevi, tem vindo muito a importância do grupo Karma, né? Do grupo que vai participar, né? Desse curso de docência. Não, pelo amor, né? Desmerecendo, né, ninguém, porque alguns estão, outros não estão, não é isso. Mas o grupo que se inscreveu tem a força do grupo Karma, né? A gente tem conexões que a gente nem sabe que tem. Isso tem vindo bastante forte. Principalmente quando a Cris mandou a programação, né, das datas de aula, me impactou bastante quando eu abri aquele Word e vi ali o nominho de todo mundo, eu achei bastante interessante. É isso, só essa parte. Agora eu vou subir os slides, compartilhar a tela.
E por que que eu quis falar, né, da Itália? Vocês estão enxergando? Então, tá. Sim. Por que que eu quis... Tá. Por que que eu quis falar da Itália? Porque eu vivi 2 anos e meio lá, né? Já voltei, tem também quase 3 anos já, mas a Itália ficou muito presente na nossa vida. Os meus meninos ainda estudam numa escola italiana, talvez o mais velho vá para a Itália fazer faculdade. Então, assim, para o nosso grupo Carne específico, a Itália foi muito importante, e quando eu estava lá, né, morando, eu percebi o quanto a gente tem de história naquele lugar. Então, por isso que eu acabei, né, optando por falar sobre esse país específico. Deixa eu só, acho que não está indo agora. Foi. Vocês viram mudar a tela? Está indo tudo bem, né? Sim. Tá bom. Bom, então, assim, só para a gente se situar, né, eu gosto muito de história e geografia e muitas vezes eu faço as minhas apresentações bem desse jeito. Então, olhando geograficamente, a Itália, ela está aqui na Europa, né, na região que eles chamam de centro-sul da Europa, e ela está toda imersa no mar Mediterrâneo. Isso basicamente mudou a história da Itália, né? Ela é um país assim muito marítimo, em que a gente não pensa nisso quando pensa em Itália, mas vivendo lá, vivenciando, né, a cultura local, a gente vê que as navegações sempre foram muito importantes, desde que a gente tem alguma datação de história, né, da Itália. Ela faz divisa no norte, né, no noroeste, com a França, no nordeste com a Áustria. Isso foi bastante importante em termos de história, e em cima com a Suíça. E ela está muito próxima na Alemanha, né, na Segunda Guerra Mundial. Esse era o que eles chamavam de eixo, a gente vai passar bem rapidamente sobre isso, e aí mostrando, então, a, o mapa, né, da Itália em si, né, fazendo um recorte aqui, a gente vê que a Itália é dividida em 20 regiões, que eles chamam, que são os estados italianos. Eles não chamam de estados, eles chamam de região, né? Então, tem Florença, tem Roma, que são os mais conhecidos, a Sicília, a Campânia, que é onde está Nápoles, o Piemonte, onde está Torino, Gênova, a Lombardia, onde está Milão, Vêneto, onde está Veneza, mas existem muitas outras, e assim, aqui na nossa cultura ocidental, a gente conhece pouco do lado de lá da Itália, né? Do lado mais este da Itália, leste, e essa também foi uma região de muita importância histórica, que eu vou passar daqui a pouquinho, mas são regiões assim um pouco menos conhecidas para a gente. O que é a Itália hoje, né? Como é que a gente pode, assim, né, sintetizar um pouco a Itália? Então, a Itália é uma república relativamente nova. Até 1943, ela era um reino, né, com monarquia. A gente vai passar também por essa história um pouquinho mais para frente. O idioma italiano, ela tem uma extensão de 300 mil quilômetros quadrados, que equivale mais ou menos ao nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu, no geral, quando eu estava lá assistindo aula, né, vira e mexe, eles falavam, ai, como é difícil, a diferença regional, e eu ria comigo, né, eu falei, difícil é ir lá gerenciar o Brasil, né, que imagina, um país cabe dentro de um estado, nossa, um estado que nem é dos maiores, né. Ele está localizado, como eu falei para vocês, no centro-sul da Europa, a capital é Roma. O clima é predominante mediterrâneo, então é um clima um pouco mais seco, apesar dele estar banhado de mar, venta bastante, isso deixa o clima um pouquinho mais seco. E lá para o norte, ela já faz divisa e ela já invade ali os Alpes, né? E lembrando que na metade, eu vou voltar um pouquinho, na metade da Itália aqui, né, vindo daqui dos Alpes, a gente tem uma cordilheira inteira que divide a Itália em duas grandes regiões, a oeste e a leste. Aqui são o que a gente chama de Apeninos, tá? Eles vêm até mais ou menos em Nápoles, e ele tem uma série de vulcões aqui, por exemplo, o Vesúvio ali em Nápoles, que explodiu, né, e outros outros vulcões como o Etna também, o que a gente mais conhece é o de Pompeia, né? A grande erupção de Pompeia que dizimou
Pompeia. Bom, então, como eu já falei para vocês, são 20 províncias e ela é uma república parlamentarista. Vocês devem ter escutado, né, esse fim de semana e final dessa semana, né, que a Itália estava elegendo um presidente, então hoje eles têm um presidente, mas é uma república em que o primeiro-ministro tem uma ação bastante importante, né? O presidente, ele é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. Religião absolutamente cristã, e eles vivenciam isso. Na Itália, você consegue não frequentar tanto, né, a religião cristã, a comunidade lá das igrejas, mas isso te atrapalha um pouquinho, né? Eles são muito fervorosos, eles vão na missa no domingo, na cidade onde eu morava, em outras cidades que a gente visitou, você vê domingo começando a tocar sino de igreja, chamando para a missa. Isso ainda isso é muito importante, né? A religiosidade lá é bastante importante e muito vivida. São 60 milhões de habitantes, mais ou menos um terço, um quarto do que a gente tem aqui no Brasil, e a densidade demográfica é relativamente baixa, isso chama bastante atenção. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos no estado 7.000 habitantes por quilômetro quadrado, lá são 200 habitantes por quilômetro quadrado, e todo mundo ouve muito falar de cidades da Itália que estão morrendo, que tem menos de 200 habitantes, 100 habitantes, eles tentam fazer uma política de imigração. Por que isso? Porque quando a Itália participou da Segunda Guerra Mundial, a população já tinha, naquela época não existia o IDH que a gente fala, né? Mas projetando daquela época para cá, o IDH da Itália já era relativamente alto. Então, é uma população muito longeva e uma população com uma taxa de nascimento, de natalidade, muito baixa. Então, você vê poucas crianças e muitos idosos. E na Segunda Guerra Mundial, uma grandíssima parte da população foi dizimada ali nas bombas, nos ataques aéreos. E depois disso, eles não recuperaram a natalidade. Então, a gente aqui tem uma natalidade muito mais alta, e a gente não sofreu, né, toda essa taxa de guerras, tá? O IDH é bastante alto, está entre os 10 primeiros do mundo, a moeda é o euro e é o 24º país considerado mais desenvolvido do mundo. Eu esqueci de passar que isso tudo são dados da Organização de Desenvolvimento Econômico ali, né, da OECD. Produto Interno Bruto é bastante alto. Deixa eu só trocar aqui o meu... Não, eu não enxergo os slides. Pronto, só trocar aqui a casinha. O PIB per capita também é bastante alto, né? O 10º maior do mundo, mas eles têm um índice de Gini, que é um índice de desigualdade econômica, considerado um pouco mais alto para países desenvolvidos. E o que isso quer dizer? Que a gente tem na Itália, diferente de outros países mais desenvolvidos, uma diferença um pouco maior entre renda dos mais ricos e renda dos mais pobres, né? Tem uma certa desigualdade econômica. E em termos de relações exteriores, eles estão em praticamente todas as grandes organizações, e uma coisa que chama bastante atenção, esse é um ponto positivo, né? Pensando ali no Estado Mundial, pensando em cosmoética, né? No Estado único, num planeta único, é que ele foi um dos poucos membros, um dos 7 membros fundadores da União Europeia, lá em 1950 e qualquer coisinha que eu vou passar daqui a pouquinho, tá? Em termos de indicadores sociais, então, é um país que está bastante acima da média em termos de, comparado com outros países da OECD, engajamento cívico, renda e riqueza, equilíbrio entre vida e trabalho, isso é bastante importante. Lá para o finzinho eu vou falar sobre o dolce far niente, sobre trabalhar até às 5 da tarde, não faço hora extra, tenho o direito de ficar doente, isso é bastante interessante na Itália, positivamente, conexões sociais e condições de saúde, mas ele está abaixo da média em termos de moradia, de bem-estar social, qualidade do meio ambiente, emprego e rendimento e segurança pessoal, e educação e qualificações. Então, no índice PISA, nós vamos ver daqui a pouquinho, ele está um tico de nada abaixo da maior parte dos países europeus, e a Itália, ela não é tão segura quanto as pessoas acham, né? A gente ouve muita gente falando
principalmente agora que, né, nos últimos 4, 5 anos, o Brasil tem tido um fluxo emigratório bastante importante, eu vou para a Europa que lá é tudo seguro. Sim, eu morei em Ancona, bastante seguro, mas passei algumas situações de aperto. Milão, Roma, cidades do sul, onde a máfia é bastante importante, esse índice de segurança pessoal não é tão tranquilo assim, né? Em relação ao emprego, mais ou menos 58% só da população tem, economicamente ativa, né, tem emprego remunerado, isso está bem abaixo da média dos outros países, e ainda tem uma forte diferença entre homem e mulher. É um país de uma cultura muito machista. Isso chama atenção, né? Eu mesma sofri várias vezes um certo preconceito por estar vivendo lá sozinha com 2 filhos. Não, mas está vindo aqui fazer doutorado, você é doutorado, por que nessa idade você vai fazer doutorado? Então, a mulher ela ainda tem um papel ainda de cuidar dos filhos e de ser dona de casa, assim, muito importante, né? A escolarização é ao redor de 61% também na população economicamente ativa que concluiu o ensino médio, também abaixo de outros países europeus. Um bom nível, um bom índice de educação, a gente está em mais ou menos 390, mas um pouquinho abaixo de outros países europeus, tá? Por outro lado, um ponto bastante positivo, a expectativa de vida, que é de 83 anos, sendo até de 86 anos para mulheres e 81 anos para homens, diferente da OECD, né, mais baixo, que é 80 anos, e ela é uma das mais altas da OECD e uma das mais altas do mundo, tá? Lá é uma fofura, eu achava uma fofura. Você via vozinha, assim, de 90 anos de idade, andando na rua com a sua sacolinha para ir fazer mercado, com a filha de 70 e tralalá anos. Então, se olhar aqui, que a gente veio de 70 e tantos anos indo no mercado, às vezes você fala, nossa, quer ajuda? Não, lá os 90 ele vão com a bengalinha e de braço dado com a filha, assim, isso bastante, eu achava muito fofinho, né? Eles têm um forte senso comunitário, a gente vai falar depois, a Itália, assim, ela tem os italianos, né, a cultura italiana, ela tem muita conexão grupo kármico, que para algumas coisas são muito positivas, mas para outras não tanto. Então, assim, primeiro é a minha família, eu faço tudo e morro. A gente briga o dia inteiro, mas eu faço tudo e morro pela minha família. Depois da minha família, a minha cidade, eu sou milanês, eu sou romano, aquele orgulho, né? Eu sou anconetano. E depois da cidade, a região, e depois da região, a Itália. Nossa, eles falam da Itália com muito mais orgulho do que eu vejo a gente falando do Brasil. Participação eleitoral é bastante importante, 75% da população que podia votar, votou na última eleição, lembrando que as eleições na Itália não são obrigatórias, você pode votar se quiser, né? E, em geral, a satisfação com a vida é um pouquinho mais baixa. Eu costumo brincar que os italianos são reclamões, eles adoram o dolce far niente, mas eles são bem reclamõezinhos, assim. E também isso tudo fonte da OECD, tá? Agora, vamos entender um pouquinho como é que a gente chegou até aqui, né? Como é que a Itália virou toda essa cultura organizacional que a gente vê hoje. Óbvio que não foi da noite para o dia, foi uma grande construção histórica e principalmente a de serialidade, né? Então, dividindo um pouquinho aí na linha do tempo, isso. A gente tem na antiguidade dois grupos, né, dois grupos karmas muito importantes, que foram os etruscos e os gregos, né, as migrações da Grécia para o sul da Itália. Em seguida veio o Império Romano, que é dividido primeiro no reino, muito antes da Era Comum, a República um pouquinho antes da Era Comum, e foi durante o Império que teve, né, o que ainda é muito importante para a sociedade ocidental, que foi o nascimento aí de Jesus. O fim do Império Romano aconteceu com a invasão bárbara. E a invasão bárbara remodelou tudo na Itália, tudo na Europa, mas principalmente na Itália. E aí, em seguida dos reinos bárbaros, veio, né, eles inauguraram aqui a Idade Média. Na Idade Média, a gente vai falar um pouquinho, né, desses reinos bárbaros, mas vai falar das repúblicas marítimas, isso foi um ponto bastante importante lá na Itália, e depois a formação dos estados italianos. Logo em seguida, a Idade Medieval termina com o Renascimento, lá para 1500,
E isso é tão forte no nosso imaginário, né? A gente, quando fala em Renascimento, pensa em Florença, pensa em Leonardo da Vinci, pensa em Michelangelo, porque isso tudo aconteceu na Itália, né? A Itália foi o berço do Renascimento e de uma grande mudança de cultura e do fim, que inaugurou o fim da Idade Média. Por fim, a gente vai falar um pouquinho da Itália napoleônica e entrando agora no final de tudo na Idade Contemporânea, no Reino da Itália, depois no Império Italiano, vou falar muito rápido do fascismo e, por fim, da República. Aqui a gente vê as primeiras formações. Então, começando agora nessa linha histórica, né, aprofundando um pouquinho mais. A gente vê aqui a Itália, né, e a gente vê que tinha um grupamento, assim, mais ou menos uns 3.000 antes da Era Comum, a gente tinha um grupo que vivia aqui, que eram os etruscos, e a gente teve uma invasão dos gregos aqui no sul da Grécia, tá? A gente teve também um pouquinho de invasão dos ilírios, aqui nessa região mais a leste, mas a gente tinha, também muito importante, os fenícios, né? Apesar dos fenícios não terem se localizado, invadido ou criado, né, comunidades ali na Itália, mas eles tiveram uma certa influência no sul da Itália, no sul da Córcega, que hoje é uma ilha francesa, e que durante bastante tempo foi possessão aqui do reino das duas Sicílias, aqui embaixo, mas os fenícios, eles tiveram muita troca também, os fenícios eram comerciantes muito importantes, né, os primeiros escritos, o primeiro alfabeto foram deles, então eles tiveram uma certa influência, principalmente no lado oeste, tá? Lá nos 3.000 antes de Cristo, quem que habitava a Itália? Os etruscos, como a gente já falou, aqui em cima era uma região toda de celtas e gauleses. Aqui tinha um grupo específico que eles chamavam de o povo itálico, que deram início principalmente aos picenos e aos umbros, tá? A gente vê, isso não é tão importante do ponto de vista de Itália como um todo, mas a região onde eu morei tinha uma cidade que chama até hoje Ascoli Piceno, e que era a capital do reino dos picenos, né, desse conglomerado aí dos picenos. E aqui embaixo é onde teve principalmente a invasão da Magna Graecia, não a invasão, a colonização é o nome mais correto, porque não houve luta, eles foram chegando, tinha terra e eles foram ficando, dos gregos, né? Os gregos mais para frente, um pouquinho depois, aqui por volta dos 2.000, eles começaram a subir para esse lado. Então, a cidade onde eu habitei, que é Ancona, foi uma fundação grega, né? Foi um exílio de alguns gregos aqui da região da Sicília, de Siracusa, eram ex-gregos siracusianos. A gente vê isso na arquitetura, né? Assim, acho que uma das coisas, eu particularmente, que sou apaixonada por história, viver na Itália, viver se deleitando diariamente. Todo dia você está andando na rua e de repente você para, olha para... Nossa, eu não tinha prestado atenção nisso, é muito legal. Então, assim, a gente ainda vê muita influência dos gregos, principalmente em Siracusa. Siracusa foi a cidade do... Ah, Deus, me fugiu. Eu já vou lembrar o nome dele. É um que teve até uma guerra e ele ganhou porque ele fazia espelhos. Eu já vou lembrar, estava na ponta da língua, já vou lembrar. E isso daqui é um anfiteatro grego em Siracusa, esse daqui são as ruínas do templo de Apolo em Siracusa, e Ancona, a cidade onde eu morei, ela faz um cotovelinho, né, no mar, é uma entrada de terra, assim, que faz um cotovelinho no mar, e essa daqui é a catedral da cidade, né, a Catedral de Santíriaco, São Ciríaco, e ela foi fundada em cima de um templo grego, que era um templo destinado a Vênus. Saindo ali da época mais antiga, a gente entra agora na época romana, né? Então, Roma Antiga e os romanos. Mais ou menos em 753 foi quando foi fundada Roma. Tem uma história assim, né, muito lendária do Rômulo e Rêmulo, que foram criados pela loba, e eles fundaram Roma, aí um matou o outro, assim, alguns autores, na Itália eles estudam muito história, a história é bastante importante, o Ministério da Cultura ali, ele tem
um peso, chega a dizer, quase equivalente ao Ministério da Economia. Definitivamente, o Ministério da Saúde é menos do que o Ministério da Cultura italiano. E tem muita discussão, né? E eles acham que isso até recria um pouco, essa lenda recria um pouco Caim e Abel, então tem toda essa discussão. Mas, independente disso, foi fundado em 753, foi bastante interessante, acho que foi uma sincronicidade. Em 2017, nós fomos levar os meninos para conhecer Roma, que eles não conheciam. E escolhi a esmo, nem sabia que data que era. Bom, compramos passagem, resolvemos ficar lá e chegamos no dia do aniversário de Roma. E naquela época eles estavam fazendo 2.500 e tralalá anos, acho que 2.700 e tralalá anos. E aí eu lembrei, aquilo me impactou bastante, porque eu falei, nossa, São Paulo a gente comemora 450 e alguma coisa, né? Aqui é 2.700 e pouquinho. Então, isso é respirar a Itália, né? Tudo muito antigo. Bom, os romanos, foi a civilização que se desenvolveu a partir dessa cidade-estado que era Roma, que foi fundada aí no século 8, antes da Era Comum, e teve 12 séculos de existência, uma das civilizações mais longevas, e não tenho dúvida que muitos de nós, né, passamos por lá, se não algumas vezes, né? Como a gente falou, eles tiveram um tempo de monarquia, que era dual, o poder era entre rei e senado, o rei era, né, um autocrata, e o Senado era alguma participação dos cidadãos mais importantes. Depois, em 509, antes da Era Cristã, antes da Era Comum, veio a República, onde foi dividida entre Senado e magistrados, aí eu já não tinha um poder absoluto, né? A gente dividia o poder ali entre os mais, e em 27, antes da Era Comum, aí veio o Império. Parou a brincadeira, cansei de brincar de vamos decidir todo mundo, agora só decido eu, né? Nesse período teve o nascimento, né, de Cristo, e nesse período também, que foi o mais longevo, aí, 450 anos, mais ou menos, 4 séculos e meio, muito imperador passou por aí, né? Se a gente for pensar que eles viviam, em média, 30 anos, quando eles eram muito longevos, né? Aí teve a divisão no Império Romano também, e o que marca o fim da Idade Romana e o início da Idade Média é a queda do Império Romano, né? E, então, de tão importante que foi. Eles dominaram a Europa Ocidental ao redor do Mediterrâneo por meio da conquista e da assimilação cultural. Então, o legado, né? A gente vive ainda hoje muito do Império Romano sem que a gente se dê conta disso, né? Primeiro na língua. O latim era o idioma oficial dos patrícios e derivam deles. Nós, portugueses, né, falantes da língua portuguesa, francês, espanhol, italiano, o catalão e o romeno, né? Uma boa parte da população ocidental fala a língua que deriva da língua ali do Império Romano. O alfabeto é romano, a literatura, né, desde começar a descrever história de uma maneira menos poética, né, o Tito Livio, por exemplo, foi um grande historiador, a Roma traz grandes historiadores que descreviam os hunos, a gente conhece a invasão dos hunos, e a gente fica na dúvida se o Gengis Khan e o Átila, eles eram tão assim do mal, pareciam que eles eram talvez muito inteligentes culturalmente, por historiadores romanos. Então, essa coisa de descrever de uma maneira mais real o que acontece, os fatos que acontecem, isso começou no Império Romano. Até então, todas as descrições elas eram muito míticas, né? A filosofia, né, Sêneca, um dos imperadores, Marco Aurélio, que eles chamam de um imperador filósofo, correntes como epicurismo, estoicismo, todas elas são legados romanos. Organização social, a gente tem essa organização no mundo hoje por conta do Estado romano, né? Então, primeiro o conceito de Estado, o conceito de pessoa física e pessoa jurídica. Hoje, qualquer um que tem o CNPJ e que tem o CPF tem isso porque foi assim que se construiu lá na Idade Romana. Formas de governo, estratificação da sociedade, óbvio que do ponto de vista militar, né, foi um grande, entre aspas, avanço, né, foi na organização, eu não vou falar aqui do belicismo, né, não é o intuito, né, de toda estratégia, né,
Mas muito interessante, acho que até pode ser um ponto positivo, é que até então, antes, quem ia lutar no exército era escravo ou lutado obrigado. Os romanos fizeram disso realmente uma instituição. Então, eles fizeram recrutamento, vem se você quiser, estabeleceram um soldo e trabalharam muito com hierarquia e disciplina. Arquitetura e engenharia todos os dias, né? Se você for assistir um jogo num estádio de futebol, hoje a gente não vai, né? Mas se for, tá aqui. Quem criou anfiteatros, quem inventou esse daqui, por exemplo, é um anfiteatro de Luca. A praça principal de Luca é um anfiteatro romano que foi desfeito e virou um pedaço da cidade ali. Pontes, aquedutos, esse é um dos aquedutos, casas de banho, termas, esgoto, né? Em Roma criou-se a cloaca máxima, que era todo um sistema de esgoto urbano, urbanismo, tudo isso começou lá com o Império Romano e principalmente o direito, né? O direito ocidental é todo baseado no direito romano. Terminando um pouquinho os romanos, né? Vou passar um pouco mais rápido, porque senão também fica muito extenso. E se tiver muito cansativo, vocês também vão me cortando, tá bom? Porque tem hora que eu desando a falar. O que culminou com o fim do Império Romano, né? Foi a migração dos povos bárbaros entre o século III e o século IX, já aí na Era Comum. O que aconteceu? Começou principalmente com os hunos. Não se sabe se nos hunos isso começou por realmente um expansionismo militar, vamos lá conquistar, ou se isso começou por, às vezes, alguma mudança ambiental na região. Começou a esquentar mais, ou teve muito frio, e eles não tinham como cultivar, não tinham terras férteis. Bom, os hunos começaram a vir lá da região da Mongólia, do extremo ali da Rússia e China, e eles vieram numa cruzada, né, de conquista. E aí eles fizeram com que todos os povos que viviam nessa região centro-oeste, eles começassem a fugir dos hunos, porque os hunos, eles tinham um método imperialista, assim, muito importante, e eles eram exímios montadores de cavalo. Então, assim, quando eles chegavam conquistando, né, quando eles invadiam uma cidade, não tinha para ninguém. Eles tomavam tudo, eles matavam a maior parte da população que não pudesse virar escravo. Então, assim, eles causavam bastante temor, né? Então, isso fez com que povos aqui que não seriam muito bélicos fossem empurrados para a região centro-oeste e sul da Itália, né? Então, da Europa. Na Itália, principalmente, quem que chegou? Foram os vândalos que vieram ali, os vândalos, eles começaram aqui na região centro-leste, centro-oeste, e eles fizeram toda uma volta ali até a Península Ibérica e subiram ali a Cartago. Mas os principais foram os visigodos e os ostrogodos. Nas regiões dos Apeninos, a gente tem reinos que são reinos visigodos e ostrogodos. Cidades hoje que eram capitais de centros visigodos e ostrogodos, tá? Isso trouxe o fim do Império Romano do Ocidente. Antes teve a divisão, né, no Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, porque o Império Romano ficou tão grande, tão extenso, que era impossível, né, uma organização disso tudo, uma administração disso tudo do ponto de vista de uma única. Então, optou-se por dividir, e no que dividiu, a história trouxe, né, essa situação e acabou caindo todo o Império Romano do Ocidente. Toda essa região dividiu-se em pequenos reinos e aí instaurou-se o período feudal, né, o período medieval. No período medieval, a gente teve primeiro, né, o que eles chamam de Baixa Idade Média, é aquela hora em que a gente nem tem tanto para contar, teve realmente assim, um recuo da formação de novos conhecimentos, né? Tudo foi caminhando para um feudo pequenininho, onde tinha um senhor feudal que gerenciava aquilo, uma forte influência da igreja, né? Muitos dos monges copistas vêm mais ou menos entre os séculos 6, 7, até o século 10, mais ou menos,
E a partir do século X começa a Alta Idade Média, em que começa a ter um pouquinho de retomada de comércio, principalmente entre as regiões. Nessa retomada do comércio, que foi já aí entre o século X e o século XII, muito importante na Itália foram as repúblicas marítimas. E a gente vê aqui no centro as principais, né? Então, Noli era uma república marítima que é francesa, da parte francesa, Gênova, Pisa, Gaeta, Amalfi, Ancona e Veneza são todas hoje cidades italianas, e uma outra que é bastante importante é Ragusa, que hoje é Dubrovnik, que é uma das cidades da Croácia, onde foi filmado, inclusive, o Game of Thrones, lá, a Cidade do Rei, foi filmada em Dubrovnik, que era a antiga Ragusa. Eu trouxe esse mapinha que eu achei bastante interessante nessa região. Essa figura aqui, essa ilustração, pintura, mostra como as cidades iam se desenvolvendo em volta dos portos, né? E cada uma dessas repúblicas marítimas comerciava com um grupo específico. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, essa daqui é o... Ah, não, desculpa, aqui. Aqui é o mapa da Itália, né? E, por exemplo, eu trouxe Veneza, que foi uma das mais importantes, e vou mostrar lá embaixo que foi a mais longeva. Ela comercializava principalmente para o Oriente. Um grande legado que a gente tem hoje é a história do Marco Polo, né? Marco Polo era um comerciante genovês que chegou até a China, né? E de todas as... Aqui está uma linha do tempo de todas essas repúblicas, e a gente vê que Veneza começou em mais ou menos 840, 830, se não me engano, e ela caminhou até lá os 1800, ainda uma cidade importante, mas até o Império Austro-Húngaro ela foi uma cidade muito importante. As mais longevas foram Gênova, que hoje é uma cidade ainda que traz muito dessa cultura comercial, né, comerciante marítima. De Gênova partiram quase todos os navios na grande migração da Itália, que veio inclusive para o Brasil, né? No final, ali, 1850, 1870, a maior parte de nós aqui brasileiros, que somos descendentes de italianos, temos famílias que vieram de Gênova. Então, você vê que, apesar da República Marítima ter acabado, né? Esse Holopensene fica ali na região, isso é bastante interessante. Daí, deixa eu só puxar aqui vocês para baixo, isso. Aí começam, por conta dessas repúblicas marítimas, começa a ter um pouco de concentração de poder, e aí entre o século X e o século XIII começam a se formar os estados italianos. Deles, os mais importantes foram a República de Veneza, o Ducado de Milão, o Ducado de Savoia, o último rei da Itália veio do Ducado de Savoia, o Reinado de Nápoles, a República de Siena, que depois foi incorporada na República de Florença, né, Firenze, que eles chamam, e os estados papais. Aqui no meio da Itália, a gente tinha uma região bem importante ainda que era tudo de domínio e possessão mesmo do Papa, né? Isso foi muito maior no começo da Idade Média, principalmente ali perto de Carlos Magno, 400 e pouco, 500, 800, desculpa, Carlos Magno 800, mas depois isso foi se dividindo e grandes cidades e estados começaram a surgir. No fim, a gente chega no fim da Idade Média, que foi o Renascimento. O Renascimento entre o século XV e o século XVI foi um movimento artístico, cultural e científico que surgiu especificamente em Florença e Siena e que se expandiu para todas as outras regiões. O que é o mais importante? Foi uma das principais mudanças de mentalidade da história da humanidade. Antes, a visão era completamente teocêntrica. Deus é o centro de tudo, a vida monástica é o centro de tudo. Daí para frente, não. A gente começa a ser antropocêntrico, o homem como a figura central do universo. Aqui foi onde, inclusive, se instalou a Inquisição, e que permaneceu durante bastante tempo, né? E que dizia que não pode ser antropocêntrico, ainda tem que ser teocêntrico. Aqui a gente lembra do Copérnico, a gente lembra do Galileu Galilei, que passaram a dizer que não é a Terra que é o centro do universo, o Sol é o centro do universo.
Para os teocêntricos, isso era uma heresia. Então, teve um grande embate entre essas duas visões filosóficas que durou muito tempo, né? Também é conhecido como renascença ou renascentismo, e é isso, foi um movimento que começou a estabelecer princípios, métodos e formas artísticas com característica da arte clássica e da cultura greco-romana. Nessa fase, o Renascimento, ele trouxe também um conjunto de regras matemáticas e de desenhos que começaram a chamar de técnica da perspectiva e que puderam passar a reproduzir as pinturas com um aspecto mais real, né? E está inaugurada com o Renascimento a inauguração o aparecimento da Idade Moderna, né? A gente entende, a gente percebe que o Renascimento, assim, com toda essa mudança, realmente foi uma mudança muito importante de Holopensene, ele teve um grande avanço, aí a ciência moderna ela começa na época do Renascimento. E aqui são os grandes exemplos, né? O homem como centro de tudo, né? Essa é uma pintura de Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, né? Deus e Adão se tocando, isso era impensado antes, Michelangelo teria sido, imagina, isso foi uma solicitação do Papa para pintar o teto da Capela Sistina, isso antes dos 1400 nem seria possível, o Papa nunca faria uma solicitação dessa, né? E começou-se a pintar e esculpir mais a figura humana. Esse daqui é o Davi de Michelangelo, que está lá exposto em Milão, escultura enorme, maravilhosa, muito detalhada. Antes do Renascimento, nada disso teria sido feito, né? Não existia nem a possibilidade do pensamento de que o homem pudesse ser retratado como uma figura tão importante a ponto de tocar Deus, né? E ser o centro de tudo, né? E aí a gente começa uma evolução dos estados italianos. Vou passar aqui bem mais rapidinho, né? Entre o século XVII e o século XIX, a gente vê que gradativamente começa a ter uma fusão de todos aqueles estados que foram se formando no Renascimento. Teve uma hora em que o Império Francês invadiu e conquistou esse pedaço bastante importante, chegou até Roma, pegou um pedaço de Siena, dividiu com o reino da Itália, dividiu com o reino de Nápoles. Nessa época tinha o reino da Sicília, o reino da Sardenha, e depois, mais no final, no século XIX, a gente tinha o reino da Lombardia Vêneta, o reino da Sardenha, que ficava na Sardenha e pegava um pedacinho da França e Gênova, aqui mais ou menos o grande ducado da Toscana, os estados papais e o reino das duas Sicílias. Eles chamavam o sul da Itália e a Sicília de uma coisa só, então era reino das duas Sicílias, tá? E de 1815 a 1870 começou uma cultura de tentar unificar todos esses reinados num grande estado italiano, né? Figuras muito importantes nesse ponto, é impressionante, né? Meu pai brinca muito sobre isso, o Giuseppe Garibaldi. Não tem uma cidade na Itália onde você passe que não tem uma plaquinha Giuseppe Garibaldi passou por aqui. O meu pai brinca e falou, nosso Giuseppe Garibaldi devia ter uns 4 sósias, porque passar por onde ele passou naquela época, só tendo sósia, que não é possível, né? Porque ele veio aqui para a América Latina e ele andou umas 12 vezes a Itália, cada cidade, assim, brincadeira, né? Mas o Giuseppe Garibaldi, entre outras figuras, né, Mazzini, Cavour, foram grandes figuras que a gente vê, muitas das praças italianas e das ruas italianas, Corso Mazzini, Villa Mazzini, Piazza Cavour, Corso Garibaldi, várias, porque eles são grandes heróis ali do que eles chamam de Risorgimento, que foi a unificação dos estados italianos, que começaram ali mais ou menos em 1850, naquela conformação que a gente tinha visto antes, e terminou em 1870 como um grande reino único, né? E aí instaura-se o reino da Itália. Não vou passar muito rapidinho, só para vocês saberem os nomes, porque não foram muitos. O Vittorio Emanuele II, Humberto I, Vítor Emanuel III, que eles chamam, Humberto II, que foi o último deles, né? Aqui acaba o reinado da Itália. Então, foi mais ou menos aí um pouquinho menos de um século, né? 85 anos.
Nesse período, teve uma grande, uma nova onda expansionista, principalmente para a África, né? Então, aqui no norte, a Líbia, e eu chamo bastante atenção, isso é muito interessante, porque hoje, eu vou falar um pouquinho mais para frente, o maior problema imigratório da Itália vem da Líbia, né? E a Itália, até pouco tempo atrás, dominava a Líbia, né? Entrou expandindo e conquistando, e dominando e acabando com tudo. E um pedaço também ali da Somália, tá? 1922, ainda durante o reinado, até 1943, 21 anos, a gente, né, lembra do fascismo, que era um tipo de governo que todas as esferas da sociedade estão controladas pelo Estado, é muito próximo ao nazismo, então todas as esferas da sociedade devem ser controladas pelo governo, o governo diz o que você deve vestir, diz o que você deve comer, diz que canção você deve escutar, diz como a sociedade se organiza, e ações realizadas fora do Estado não possuem valor para essa corrente ideológica, né? A principal característica desse tipo de governo é ser totalitarista nacionalista, então o nacionalismo é muito importante, e a origem do latim, a origem da palavra fascismo vem do latim fasces, que é um feixe de lenha amarrado, que era um símbolo muito usado na Roma Antiga, e é uma metáfora, né? Um galho sozinho se quebra, mas quando todos unidos podem, isso é bastante resistente. E as principais características são o poder absoluto do Estado, um nacionalismo bastante exacerbado e um pouco de retorno ao paganismo em detrimento do cristianismo. Depois do fascismo, a queda do fascismo veio, né, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1946, a Constituição foi de 1948, trouxe o direito ao voto feminino, trouxe uma série de avanços para a população civis, né, de um modo geral, forçou a abdicação e o exílio do rei Humberto II, e a partir daí ele passou a ser membro da OTAN e a Itália foi muito beneficiada do milagre econômico, né, do Plano Marshall. Então teve um reavivamento bem importante da economia italiana até o final da década de 60 de reconstrução por conta do Plano Marshall, né, um plano ali para injetar dinheiro e reconstruir toda a Itália. 1957, como eu falei para vocês, ela foi um dos poucos membros, um dos 7 membros fundadores da Comunidade Econômica Europeia, que mais para frente virou a União Europeia em 1993. E se entre 1950, mais ou menos, e 1960 foi maravilhoso a economia, a partir de então danou-se bastante, que eles chamam de anos de chumbo, né? Foi o final dos anos 60 até 80, caracterizado bastante por uma crise econômica bem importante, principalmente depois da crise do petróleo. Essa é uma época de muita agitação social no mundo todo, né? 1968 foi um ano bastante marcante por revoluções sociais no mundo, inclusive na Itália. E ali teve muitos massacres terroristas realizados por grupos específicos. Se vocês se interessarem, tem um grupo de 4 livros, né, da Helena Ferrante, que é minha amiga genial, né, e agora eles estão sendo televisionados, é uma série da HBO. O segundo dos livros fala bastante sobre esses massacres terroristas, né, bem interessante de acompanhar. Muitos livros que se vê ler na Itália de literatura em geral, que você compra, né, em livraria, eles retratam essa época que realmente fez de muita convulsão social, bomba estourando no meio da rua, era bem importante essa convulsão social. Por fim, fala um pouquinho ali dos grupos migratórios, né? Entre 1870 e 1960, a gente teve o que é chamado de diáspora italiana, que foi o maior movimento migratório não forçado da época contemporânea. 25 milhões de brasileiros, de italianos, saíram da Itália, um pouquinho mais concentrado entre 1880 e 1976. E, de novo, muitos de nós somos fruto dessa imigração, né? Então, o país que mais recebeu imigrantes foi os Estados Unidos. A Argentina, eles têm muitos parentes argentinos, é interessante, e o Brasil, mas a gente teve, inclusive, para a Austrália, para a Venezuela, né? Bem importante. E agora, pós 1980, depois, né, principalmente de sair da lira e entrar no mercado comum europeu, o euro, a gente começa a ter um fluxo migratório
contrário, né? Então, por exemplo, em 2016, que foi um ano muito impactante para a imigração, 5 milhões de residentes estrangeiros eram não italianos, representando quase 10% da população total. 200 mil pessoas também, de 2016, adquiriram a cidadania italiana lá dentro da Itália, mesmo não tendo antepassados italianos. Os números oficiais excluem imigrantes ilegais, então isso é muito maior do que se acredita que seja. E no início da década de 80 foi isso, começaram ondas migratórias no começo, principalmente de países da Europa Ocidental, com a ruína ali dos países socialistas, né? Então a gente tem colônias muito grandes, romenas, albanesas, ucranianas e polonesas. E mais para 1990 para frente começaram as imigrações asiáticas e chinesas. E atualmente a maior colônia romena morando fora da Romênia, na Itália, com 1 milhão de cidadãos, sendo que 10% desses pertencem à etnia cigana. É um problema, eles são muito discriminados, tem todo um holopensene específico, difícil, mas eles também são muito discriminados, né? E aí eu coloco como hipótese, né, se isso não é uma grande reconciliação grupo kármica, né, porque a gente vê aqui o Império Romano dominou isto tudo, né, então, Roma se expandiu, principalmente na antes da Segunda Guerra Mundial, para o norte da África, e hoje, como eu falei para vocês, o maior fluxo migratório é do norte da África e da Ásia, né? Então, isso é bastante importante. Essa daqui, a rota da Líbia, é a que mais impacta, porque entre Líbia e lá o sulzinho da Sardenha, é pouco, né? Vocês veem aqui que ó, é uma distância relativamente pequena, uma travessia absurdamente perigosa. Milhares de refugiados morrem nessa travessia. Realmente, neste momento, é uma grande catástrofe migratória, é o que acontece aqui nessa migração da África para a Itália. E, por fim, esse é o último slide, chega, que eu acho que eu já falei demais. Trafórias e trafárias, eu coloquei até um do lado do outro, porque eu sinceramente acho que a gente pode olhar do ponto positivo e do ponto negativo para a mesma coisa, né? Maravilhoso, como eu falei para vocês, morar lá em termos de cultura geral, a gente aprende todo dia. Para mim, assim, eu tive uma faculdade de história morando 2 anos e meio na Itália, mas, por outro lado, o italiano valoriza muito, velho, a história, sempre foi assim, sempre fizemos assim, então tem dificuldade em ver pontos. A gente não achava, por exemplo, coisas bobas, né? Aplicativos, que hoje a gente tem os borbotões, né? Lá você não tinha, mesmo o grupo mais jovem com dificuldade de mídias sociais, essas coisas, né? A família, fazendo barulho. Oi. Já está na hora? Não, acho que tem alguém com o microfone aberto. Desculpa, eu nem estou olhando a hora. Ixi, Já fechei. Desculpa, tá. Não, acho que também foi um sinal, né, que eu estou passando do tempo. Bom, só para terminar, família. 90% das empresas são pequenas e médias empresas familiares. O grupo Carme é muito importante, e isso a gente pode considerar um trafor. Mas, por outro lado, como eu disse para vocês, vem muito preconceito, orgulho, vaidade, e um desemprego muito grande. Não há emprego na Itália. As pessoas acham que, nossa, eu vou para lá para conseguir emprego. Não consegue, porque quem emprega são as famílias. Então, você vê muito restaurante pequenininho onde trabalha o pai, a mãe e o filho. E o filho não tem a possibilidade de trabalhar em outro lugar porque ele não consegue emprego. Então, ele acaba tocando o negócio da família. Não é uma escolha pessoal. Ele acaba sendo obrigado a fazer isso, né? Eles têm, todo mundo sabe, né? Uma linguagem não verbal muito importante. Eles falam bastante. A língua italiana é uma língua muito sonora, muito impositiva, né? Mas, por outro lado, isso deixa eles bastante prolixos, pouco práticos. Eles adoram uma discussão. E, no fim, todo mundo descobre que estava defendendo o mesmo ponto de vista, mas eles passaram 3 horas discutindo o mesmo ponto de vista, achando que eles estavam brigando entre eles, né? Então, isso acaba sendo um trafar. A importância do artesano, isso por um lado é muito bonito na Itália, né? Vou dar um exemplo, um dia que nós fomos para Siena,
Teve uma hora que eu estava passando numa das praças principais e eu vi uma lojinha, assim, de cadernos. Eu sou apaixonada por cadernos, caderninho, notinha, papelaria, eu adoro essas coisas. E aí eu entrei, bom, eu descubro que eles estavam lá, a mesma família, desde 1700 e para lá, e que aquilo era um jeito, eles produziam poucos cadernos, porque era um jeito específico que vinha desde 1700. Eu que gosto de história, gastei os tubos comprando 3 notebook pequenininho, né? Mas, por outro lado, né, isso é muito legal, é o único, o sapato italiano, o couro, o jeito que trabalha, isso é bem legal. Mas, por outro lado, isso leva a um grande personalismo, e, de novo, uma dificuldade de ver pão, né? Tem jeito mais fácil de fazer as coisas, às vezes, né? E uma burocracia muito importante. Se a gente reclama aqui da burocracia, eu digo que quando eu fui para a Itália, eu tinha vontade de voltar e beijar o chão de um poupa-tempo, porque lá são 30 repartições, todas espalhadas, cada uma funcionando 2 horas por dia, em horários diferentes. Então, nós passamos 6 meses para conseguir regularizar os nossos documentos, saindo todos os dias para fazer as coisas. O inferno. E muito legal é o autorrespeito, né? O dolce far niente, o ócio criativo. Para eu poder criar, para eu poder pensar coisas novas, eu preciso ter um espaço, né, de tempo dentro de mim. Os movimentos slow food, slow medicine, isso é bem legal. Mas, por outro lado, fica tudo assim muito artesano. Então, não é um estado ágil do ponto de vista econômico, né? E isso é uma frase minha, né? Que eu acho que fortemente a gente precisa trabalhar Urbex lá, porque a sensação que eu tenho é que eu encontrava um monte de patrícios diariamente ali no meu dia a dia, né? O Império Romano acabou na Itália, mas eu sinceramente acho que foi pouca gente que entendeu isso, né? Tem bastante patrício e bastante escravo ainda, né? Então eu acho que a Urbex ali é muito, muito importante. E é isso. Obrigada, gente. Desculpa que eu acho que eu passei do tempo. Muito, muito bacana, Luciana. Nossa, uma aula de história, uma aula de Itália que a gente não precisa nem ir lá, já ficou sabendo um monte de coisa, conhecendo um monte de coisa, e realmente é esse o objetivo mesmo da gente trazer os países, né, para poder trazer o Holopensene para todos os participantes que são aproximadores e colocar esse país, ele fica nesse Holopensene durante o mês da Aprocim, né? Então, muito bacana toda a história, a gente com certeza vai haver uma assistência muito importante aí para toda a questão histórica da Itália e também para essa questão migratória, que a gente vê que é bem atual e é bem sofrida, né? Então, trazer tudo isso aqui é muito importante assistencialmente para o campo de assistência urbexológica da Aprocim. Muito obrigada e parabéns aí. Parabéns, Luciana, pela sua apresentação. E a gente pode, inclusive, tirar algumas reflexões disso tudo, né, que você colocou, relativo às reurbanizações extrafísicas. Então, uma população que tem um certo fechadismo, né, um certo encapsulamento, então tudo isso é mais difícil no processo da reurbanização extrafísica. Então, veja que reurbanizar extrafisicamente é uma coisa que requer um estudo, né? Todo um preparo, um estudo da civilização, da história, do Holopensene, das estratégias de como vai se fazer a reurbanização. Então, isso tudo é resultante de um estudo como você fez aí. Então, a gente observa realmente a importância de todo esse levantamento que você fez. E um outro aspecto é relevante também quanto ao quadrante, a importância do quadrante, porque você vê, a Itália ela está sofrendo algumas alterações aí diplomáticas e tudo mais por conta da migração aí que você está comentando da África. Então, se você pega só um país, não retrata o país em si, não retrata a história que está ocorrendo dentro de um contexto maior.
Mas quando você pega o quadrante, então, no quadrante, você observa os reflexos, né, de uma situação política, com uma situação de um outro país, a repercussão em outro país. Então, o alvo, né, de análise fica maior quando você coloca o quadrante, porque a movimentação fica maior para você analisar. Então, tudo isso é importante dentro do estudo, né, da reurbanização extrafísica. É muito bacana tudo isso que você colocou. A gente observa, né, toda essa importância do estudo que você fez. Parabéns, mais uma vez, pelo seu trabalho, pelo seu levantamento, e seguramente você já deve ter vivido várias vidas lá, né? Assim como todos nós, né? Então, tudo isso é importante que a gente observe também. Muito bom, parabéns, e parabéns de novo, tá? Muito bom mesmo. O Carlos levantou a mão. Você está sem som. Essas coisas de TI é muito complicada para mim, sabe, Virginia? Mas tudo bem. Parabéns, Luciano, apresentação maravilhosa, muito detalhada. E eu queria falar da minha experiência. À medida que você ia falando, e eu perdi uns pedaços, porque minha internet caiu aqui, foi uma novela, eu fui sentindo afinidade. A afinidade foi crescendo, a energia foi crescendo, e eu falando, olha que coisa curiosa, eu tenho umas lembranças de séries de vida na Europa, na Inglaterra, mas à medida que você ia falando da Itália, eu fui tendo mais certeza que eu tenho que entrar mais fundo, porque eu tenho certeza que eu fui italiano agora. Porque foi um banho de energia e uma afinidade. Eu falei, olha, é interessante a gente expor os quadrantes, porque isso pode ser o gatilho para a gente se lembrar de vidas passadas, né? Muito bom, parabéns, adorei. Obrigada. Eu vou pegar esse ganchinho, Carlos, eu acho bem legal isso que você falou e contar a minha experiência também. Eu sempre tive muita conexão com a França, até me proponho também, quando vocês tiverem agenda, eu quero falar sobre a França, porque eu tenho certeza que pelo menos umas 4 vidas eu tive lá, e nunca tive tanta, assim, sempre quis conhecer Itália, quem não quer conhecer a Itália, né? Mas não tinha, nossa, Itália. Até pisar o pé, né? Quando eu pisei o pé lá, mas assim, as parapercepções e as relembrações, né, as rememorações, elas vieram de horda, era um negócio assim impressionante. Eu nunca fiz isso, mas teve um momento em que eu psicografei, estudando, de repente baixou de download uma rememoração completa. E é isso que eu acho bastante interessante falar para vocês, né? Por que eu quis também trazer muito da história? Porque sempre foi mundialmente, na história do planeta Terra, um país muito importante, né? Então, com certeza, né? Eu quis chamar a atenção do Império Romano, mas não só do Império Romano, né? O Império Romano teve 12 séculos e ele era o centro do mundo ocidental. Não há possibilidade da gente não ter vivido lá, né? E mais, muitos de nós somos descendentes dos emigrados do Vêneto e da Calábria, né? Que eram exatamente os reinos do norte e os reinos do sul. E a Itália hoje é dividida em sul e norte, cada um funciona de um jeito, é uma cultura diferente, é um holopensene ainda, não dá tempo de detalhar tudo, mas são holopensenes diferentes. Caso vocês queiram, eu até posso fazer uma outra apresentação com essas diferenças desses holopensenes, porque isso chama bastante atenção, né? A Itália é dividida em norte e sul. Eles tratam a Itália em norte e sul. Quem emigra do sul e vai para o norte trabalhar, desce para o sul para se refazer energeticamente no Natal, no Ano Novo, na Páscoa, todas essas coisas. Então, isso é muito importante. Então, eu achei muito legal falar da Itália por conta disso que você falou. Quando a gente começa a ter mais contato, a gente vê que a gente tem muito do italiano e vou mais. Né? Conhecendo Portugal, tendo ido algumas vezes para Portugal, eu acho que nós brasileiros temos, e não sou eu que falei, meus irmãos, que não tem nada a ver com Conscienciologia, não se ligam em nada dessas coisas, quando eles chegaram na Itália e começaram a conviver com os italianos, as poucas vezes que eles foram, eles voltavam e falavam assim, gente, a gente é muito italiano, eu não sei onde a gente é português, a gente é muito italiano. Então, eu acho bem legal apresentar esse holopensene, porque é exatamente o que o Carlos falou, né? Vem bastante gatilho, né? Exatamente. Eu acho que também
se você puder apresentar, eu acho que vai interessar para todos nós, porque eu acho que, como você falou, a gente é muito italiano, fala mais com a mão do que com a boca, adora bater um papo, adora dar risada, então a gente tem muito mesmo do italiano, adora uma macarronada, um domingo todo mundo junto, então é bem isso mesmo, né? Mas a gente agradece muito, muito você. E esse holopensene que você trouxe é importantíssimo para a gente ajudar na reurbanização extrafísica através da Procim. Fantástico essa, vamos dizer assim, essa oficina desse quadrante, né? Que é uma oficina, Itália, do quadrante holopensênico 2, essa oficina para a gente, em grupo, poder fazer uma assistência aí de reurbanização. Agradeço também o Carlos aí, as experiências que ele sempre traz e compartilha com a gente são importantíssimas. A Cris aí nesse momento de começar esse curso de docência da ACIPEC, um momento importante aí para a instituição, ela já tendo aí as experiências de pré-aula junto com os alunos, a gente fica muito feliz e só tem a agradecer. Gostaria de saber se alguém quer colocar alguma coisa antes da gente finalizar a reunião. Não? O Walter está falando, mas está sem som. Só reforçando aí o que a Luciana comentou, é que toda civilização que prevalece, desenvolvida numa certa região por muito tempo, acaba sendo um polo de ressoma, né? Ocorre um fluxo de ressoma por conta das várias opções, né, que ela oferece. Pode ressomar artista, pode ressomar militar, pode ressomar artesão, e aí vai, é um polo, né, atrator de ressoma, por mais diversificada que seja. Então, é importante que um grande número de todos nós aqui ressomamos provavelmente na Itália, por conta de ter sido um polo atrator de ressoma, por conta das variedades, né, infinitas de opções de PROEX, né, entre aspas, se é que existiam lá naquela época, mas por várias opções de trabalho, de estudo, de grupo Karma, né, e aí vai. Então, como a própria Luciana comentou, a Itália ela tem muito de Grupo Karma. Então, quem quer trabalhar Grupo Karma, nasce na Itália, quer dizer, vamos dizer assim, entendeu? Então, você vê como são coisas muito sutis, multidimensionalmente e multiexistencialmente falando, né? Então, toda a característica de uma civilização é um polo atrator de ressomas, né? Então, é muito bacana isso aí. E, mais uma vez, parabéns por trazer essa reflexão para todos nós, né? Muito bom. Bacana. Então, a gente vai encerrando, agradecendo novamente a participação de vocês. A próxima reunião do CVA é dia 27 de fevereiro, já estão abertas as inscrições para as apresentações, é só falar com o Carlos. Também estamos convidando vocês para iniciar o curso do projeto Conscienciologia no Cotidiano, começa dia 3, terça-feira, com o curso Autoconsciência Bioenergética. Então, a gente agradece a participação e a gente se vê amanhã na Procim, né, gente? Um beijo bem grande. Parabéns a Cris e ao Excelente Carlos domingo. Tá? Parabéns a todos. Quinta-feira. Quinta-feira, dia 3, eu falei quinta-feira, dia 3, o curso, e amanhã a Procim. Tá certo? Falou, gente. Um beijão. Tchau, obrigada. Até mais. Tchau, tchau.